Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 16. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. Mas a quem hei de comparar esta geração? São como crianças que, sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras: nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes. Entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Somente daqueles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa passagem aqui, irmãos, Jesus Cristo está falando com os fariseus. Os fariseus, eles haviam rejeitado João Batista e agora, da mesma maneira, eles estão rejeitando Jesus Cristo. E Jesus Cristo, irmãos, vai comparar eles com crianças brincando na praça, né? As crianças, elas têm mania de imitar os adultos, né? Muitas vezes a mãe está cozinhando e a criança está brincando de fazer comida também, né? E as crianças, elas tinham mania de imitar os adultos nos casamentos, elas tinham mania de imitar os adultos nos eventos fúnebres. E Jesus, irmãos, ele está usando isso para mostrar a condição em que os fariseus se encontravam, né, irmãos? Eles não levavam a palavra de Deus a sério. Eles eram como crianças brincando na praça. As crianças, irmãos, quando elas estão brincando, muitas vezes pode até parecer que elas estão falando de maneira séria, né? Elas podem interagir entre elas e pode parecer sério, pode parecer que elas estão discutindo alguma coisa, debatendo alguma coisa, mas é só brincadeira. Não há o propósito de moldar o caráter naquilo que elas estão fazendo. Não há o propósito de pensar em assuntos complexos, refletir, meditar e chegar a conclusões de qual que é a melhor caminho para se seguir. Não, para elas é só brincadeira. Por mais que pareça sério, crianças interagindo umas com as outras, não passa de brincadeira. E Jesus, irmãos, ele está usando esse exemplo para dizer para os fariseus: vocês conhecem a palavra de Deus, sabe, mas vocês são como crianças brincando na praça, sabe? Esse conhecimento não é algo que molda vocês, esse conhecimento não é algo que transforma vocês, esse conhecimento não é algo que vocês pensam, refletem e chegam à conclusão de qual caminho que é melhor para honrar a Deus, qual que é o caminho melhor para glorificar Deus. Não, são apenas um conhecimento como crianças brincando na praça, que pode até parecer sério, mas não passa de brincadeira, né? E quantas pessoas hoje em dia, irmãos, dentro da igreja, sabe, são como crianças brincando na praça, né? Eles congregam, mas eles não têm um propósito de congregar para conhecer a palavra de Deus, para ser moldado pela palavra de Deus, né? Eles não têm o propósito de conhecer a palavra de Deus para tomar atitudes, para serem conduzidos pela palavra de Deus. Não, o intuito deles é ocupar o tempo ocioso, o intuito deles é vender alguns produtos dentro da igreja, né? O intuito deles é fazer amigos, é satisfazer o seu eu, satisfazer o seu ego. Quantas pessoas não estão nessa mesma condição, né? E Jesus está condenando esse tipo de atitude, né? Está mostrando para os fariseus que
Eles devem conhecer a palavra de Deus e essa palavra de Deus deve transformá-los. Essa palavra deve moldá-los. Deus havia enviado o chamado de Deus para eles por meio de João Batista e eles haviam rejeitado. E agora Jesus Cristo estava mostrando para eles que ele era o Salvador, que ele era o Messias, e Jesus Cristo também estava sendo rejeitado. Né, irmãos? Então, Jesus Cristo, irmãos, está comparando os fariseus com crianças no sentido ruim. No sentido ruim. Porque Jesus Cristo também vai dizer que nós devemos ser como crianças no sentido bom. O sentido bom que nós devemos ser como crianças é que as crianças elas são governadas por seus pais, elas são conduzidas pelos seus pais, elas são submissas aos seus pais. Se o pai fala para a criança, a gente vai sair, a criança sai. Agora é a hora de jantar, é a hora de jantar, agora é a hora de dormir, é a hora de dormir. As crianças elas são submissas. As crianças não viram, não, a partir de agora quem manda aqui sou eu, tem que ser do meu jeito, eu quero almoçar sorvete todo dia. O pai fala, não, você vai comer essa comida aí, quem manda aqui sou eu, é isso aí que você vai almoçar. As crianças elas são submissas aos pais. Então há um sentido bom de sermos como crianças. Nós devemos ser governados por Deus, nós devemos ser conduzidos por Deus, nós devemos ser submissos a Deus. Por mais que muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa, se a palavra de Deus nos diz não, nós nos submetemos à palavra de Deus e deixamos ser conduzidos por Deus, governados por Deus. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele vai usar crianças aqui agora no sentido ruim. Jesus Cristo está falando sobre crianças que são imaturas. As crianças elas são imaturas. As crianças muitas vezes tomam atitudes sem pensar, atitudes inconsequentes. Muitas vezes a mãe está cozinhando lá, está fazendo fritura, e a mãe vira de costas um pouco, a criança pega a panela, o cabo da panela e joga óleo tudo em si mesmo. Por quê? Porque ela é imatura, ela muitas vezes é inconsequente. A criança ela não pensa, eu acho que pegar essa panela quente não vai dar muito certo, e eu acho que é perigoso, sabe? Ela não pensa, não reflete sobre aquilo e chega à conclusão de que aquilo não é bom, de que aquilo não vai dar certo. Não, a criança ela é imatura, ela é inconsequente, muitas vezes ela vai e puxa o cabo da panela, se queima toda. Então as crianças muitas vezes elas fazem esse tipo de coisa, e Jesus, irmãos, ele está querendo dizer para os fariseus, vocês são imaturos, vocês deveriam ter pensado e refletido sobre o chamado que Deus enviou para vocês por meio de João Batista. Vocês agiram simplesmente desprezando a mensagem de João Batista, sabe? Vocês simplesmente jogaram a mensagem fora, continuaram caminhando do jeito que vocês bem entendem, do jeito que vocês acham que vocês querem caminhar. Vocês deveriam ter pensado sobre isso, vocês deveriam ter refletido sobre a mensagem, vocês deveriam ter analisado a mensagem muito bem e não agido como crianças imaturas, crianças inconsequentes. Deus enviou João Batista e agora eu estou aqui, sabe? Eu prego o evangelho aqui, vocês deveriam pensar e refletir sobre as minhas palavras também, Vocês deveriam pensar e refletir sobre os milagres que eu tenho feito, sobre tudo aquilo que eu tenho operado, mas vocês são imaturos, vocês são inconsequentes, vocês continuam caminhando do jeito que vocês bem entendem, do jeito que vocês querem, sabe? E isso mostra o quão perdido vocês estão. Então olha só, irmãos, crianças no sentido bom e crianças no sentido ruim. E quantas pessoas dentro da igreja, irmãos, são imaturas? Quantas pessoas dentro da igreja são inconsequentes? Sabe, eles não querem, irmãos, pensar sobre a palavra de Deus.
Sabe, eles não querem conhecer o texto bíblico, né? Não, eles acham que podem caminhar do jeito que bem entendem. Tem muitas pessoas hoje, muitas pessoas que congregam durante anos e anos e anos, você não consegue conversar com eles a respeito da palavra de Deus. Eles não querem falar sobre a palavra de Deus, porque falar sobre a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, implica em ser moldado pela palavra de Deus. Então eles acham que o bom é ser ignorante, porque ser ignorante é algo que, quando chega lá no dia do julgamento, ele vai dizer: não, mas eu não sabia, mas eu não conhecia, sabe, eu era muito simplesinho. Os crentes estão confundindo simplicidade com negligência. Não conhecer a palavra de Deus, irmãos, significa em não querer conhecer a Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. E Jesus, irmãos, ele está condenando esse tipo de conduta, sabe, de pessoas imaturas, pessoas que deveriam pensar e refletir sobre o texto bíblico, pessoas que deveriam conhecer a palavra de Deus para não serem enganados por falsos mestres. Por que a palavra de Deus foi traduzida para, não vou dizer todas as línguas, né? Porque ainda não está traduzida para todas as línguas. Mas por que a palavra de Deus foi traduzida para grande parte das línguas? Para que nós viéssemos a conhecer o texto bíblico, para que nós não viéssemos a ser enganados por alguém que está interpretando errado. E quantos crentes hoje, irmãos, eles fazem questão de levar a vida cristã simplesmente baseado na interpretação dos outros. Ele mesmo nunca lê, ele mesmo nunca está preocupado em entender, em compreender. E o que acontece? Facilmente eles são enganados, facilmente eles são conduzidos ao erro, facilmente eles são conduzidos ao engano. São como crianças imaturas, crianças brincando na praça. Deveriam pensar e refletir: não, eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso ver se realmente isso que o pregador está pregando está certo mesmo, porque tem algumas coisas que eu acho que está estranha. Eles deveriam pensar, deveriam refletir, deveriam meditar e deveriam ser moldados por essa verdade que eles conhecem. Irmãos, então olha só a realidade que o texto bíblico está nos chamando, né? Jesus está falando, irmãos, que as nossas atitudes devem ser condizentes, né, irmãos, com a palavra de Deus que nós conhecemos, né? Cada vez que a gente congrega, cada culto que a gente congrega, mais a gente aprende sobre a palavra de Deus. E quanto mais a gente aprende sobre a palavra de Deus, irmãos, mais moldado pela palavra de Deus nós devemos ser. Quanto mais nós conhecemos, irmãos, as nossas atitudes devem ser condizentes com aquilo que nós aprendemos. O objetivo não é simplesmente conhecimento intelectual, né? Não, vamos conhecer, simplesmente conhecer. Pode perguntar qualquer coisa aí que eu sei. Então, o objetivo não é simplesmente saber, sabe? O objetivo, irmãos, é sermos moldados pelo conhecimento, né? Sermos conduzidos por meio daquilo que a palavra de Deus nos fala, enxergarmos o mundo à nossa volta por meio da palavra de Deus, né? Nos tornarmos atitudes mediante aquilo que nos diz a palavra de Deus, e não agirmos de maneira imaturas, como crianças brincando na praça, né, irmãos, sendo guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelos nossos anseios, pelas circunstâncias à nossa volta, mas sermos guiados pela palavra de Deus. Esse é o objetivo, irmãos. Por isso que é preciso maturidade cristã, pensar e refletir. Nós aprendemos tanta coisa nesse mundo, né? Tem tantas profissões difíceis aí, que as pessoas estudam 5 anos para poder trabalhar, e elas aprendem tanta coisa,
e aquilo que vai trazer vida eterna para elas, tá? Aquilo que vai moldar elas para viver uma vida para a honra e glória do Senhor, elas acham que não precisam aprender, e realmente não aprendem, e são enganados, são conduzidos ao erro, são conduzidos ao engano, são conduzidos à mentira. Irmãos, e Jesus, Jesus ele não é como muitos crentes hoje em dia, né, que vão dizer: não, mas vocês aí não estão tendo atitudes condizentes, mas no fundo o coração é do Senhor. No fundo, vocês são homens de Deus. No fundo, vocês são pessoas comprometidas com Deus, né? Jesus não está dizendo isso para os fariseus. Jesus está dizendo justamente o oposto. Vocês não têm atitudes condizentes porque vocês estão numa condição de perdição. Vocês estão condenados, vocês estão perdidos. É por isso que vocês não têm atitudes condizentes, né, irmãos? E muitas vezes os crentes hoje têm mania de dizer: não, mas você não está agindo como crente, você não está se vestindo como crente, você não está falando como um crente, mas no fundo o coração é do Senhor. Deus conhece você, você é de Deus, muitos estão dizendo aí que você é um perdido, que você se veste como um perdido, fala como um perdido, age como um perdido, mas você é do Senhor, sabe, irmãos? Esse tipo de coisa, irmãos, não existe. Nós temos muitas pessoas que parecem crentes e não são, isso nós temos. Nós temos muitas pessoas que se vestem como crente, falam como crente e não são crentes. Estão lá com pecados secretos que não largam. Parece crente, parece, se veste como crente, se veste, fala como crente, fala. Todo mundo pensa que é crente, mas não é. Então está cheio, irmãos, está cheio de supostos crentes que parecem crentes, mas não são. Mas nós não temos o oposto, irmãos. Não temos pessoas que não parecem crentes e são. Não falam como crentes, mas são. Não se vestem como crentes, mas são. Não, irmãos, isso não tem. Porque aqueles que são chamados por Deus, aqueles que são transformados por Deus, sabe, irmãos, eles são moldados segundo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, eles vivem uma vida que honra e glorifica a Deus, então eles vão se transformando, irmãos. Não tem como eles parecer como o mundo, mas no fundo é do Senhor. Quem inventou esse tipo de coisa, irmãos, foram os pentecostais, né, para atrair as pessoas, para deixar os pecadores felizes, satisfeitos, né, para atrair as pessoas para dentro da igreja, para encher o ego deles e para deixar eles contentes. Eles inventam esse tipo de coisa, mas não existe esse tipo de coisa na palavra de Deus. Então Jesus está falando justamente sobre: tenha atitudes condizentes com a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa moldar você. Tome cuidado para que a palavra de Deus não se torne apenas um conhecimento intelectual na sua vida, mas que esse conhecimento possa estar te moldando culto após culto. Não seja como crianças imaturas simplesmente brincando na praça. É sobre isso que Jesus Cristo está falando, né, irmãos? E no versículo 17: nós vos tocamos músicas de casamento, mas vós não dançastes, entoamos lamentos fúnebres e não pranteastes. Nós tocamos música de casamento e vocês não dançaram. Nós tocamos lamentos fúnebres e vocês não choraram, né? O que o texto bíblico está querendo dizer? Irmãos, qual que é a realidade que essas palavras estão querendo nos trazer? Jesus não está querendo trazer para eles a realidade. A lei foi dada para vocês chorarem, e vocês não choraram. Sabe, a lei, foi dada para vocês para que vocês pudessem enxergar o quão pecadores vocês são, o quão perdidos vocês estão, o quanto vocês não podiam se salvar através das obras de vocês mesmos. E quando vocês enxergassem isso, vocês deveriam ter chorado. Mas por que vocês não choraram? Agora vocês não conseguem se alegrar.
Agora vocês não conseguem encontrar satisfação em mim. Vocês não conseguem encontrar paz em mim. Sabe, porque vocês não choraram. Vocês não choraram, agora vocês não conseguem encontrar alegria. Porque eu sou um Salvador. Vocês não choraram porque não se enxergaram perdidos. Agora vocês não podem se alegrar, porque vocês acham que não precisam de mim. Vocês acham que podem se satisfazer, vocês podem se salvar através de si mesmos. Vocês acham que podem alcançar o céu por meio das suas próprias obras, por meio da sua própria capacidade, por meio da sua própria condição. Então vocês não se alegram em mim. Né, irmãos? Então Jesus Cristo, irmãos, Ele está nos trazendo a realidade de por que muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, não suportam ouvir uma pregação sobre Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo como Salvador, sabe, eles não suportam ouvir uma pregação sobre Jesus Cristo. Para eles é uma grande perca de tempo. Né, irmãos? Eles acham que precisam de uma palavra sobre a causa na justiça. Eles acham que precisa de uma palavra sobre a enfermidade. Eles acham que precisa de uma palavra sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus Cristo. É uma grande perca de tempo para eles uma palavra simplesmente falando sobre Jesus Cristo. Por que eles agem assim? Porque eles não choraram com a lei. Sabe, irmão, se eles tivessem chorado, entendido quão perdidos eles estão, o quanto eles não podem se salvar através das suas obras, através da sua capacidade, através da sua condição, se eles entendessem que são descendentes de Adão, inclinados para o pecado, e que estão caminhando rumo à perdição, ou se eles tivessem chorado com isso, agora ouvindo sobre Jesus Cristo, eles se alegrariam. Agora, ouvindo sobre Jesus Cristo, irmãos, eles estariam satisfeitos. Eles agora estariam se alimentando desse pão que traz a vida. Mas porque eles não choraram, não entenderam a condição que eles estão, né, irmãos? Muitos acham que já nasceram dentro da graça, já nasceram salvos, né, já nasceram no caminho certo, porque eles nunca entenderam a condição miserável em que se encontram. Eles não podem se alegrar. Então, eles não conseguem se alimentar desse pão. O pão que eles se alimentam é um pão que não satisfaz. Irmãos, é o pãozinho que Deus vai te dar casa, um pãozinho que Deus vai te dar o carro, é o pãozinho que Deus vai te dar cura, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer, mas é um pão que não alimenta, não é um pão que traz salvação, é um pão que traz vida eterna. E quando eles recebem o verdadeiro pão que traz vida, eles agem aqui como os fariseus. Eles agem como crianças imaturas brincando na praça. Eles deveriam pensar sobre isso, eles deveriam refletir sobre isso. Puxa vida, mas a gente está há tantos anos ouvindo pregação sobre receba isso, receba aquilo, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, e agora pregação sobre Jesus, aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa, pregação sobre a condição miserável em que nós nos encontramos, e Jesus como um Salvador. Eles deveriam pensar sobre isso, deveriam refletir, não, mas eles não pensam, eles não refletem. Muitos crentes, irmãos, eles podem ser exortados durante a sua vida inteira, isso não vai fazer diferença nenhuma na vida deles. Sabe, irmãos, isso não vai mudar nada na vida deles. Eles vão continuar caminhando do mesmo jeito, eles vão continuar caminhando da mesma maneira, né, irmãos? Eles não vão se importar com as verdades que são proclamadas. Por isso que Jesus Cristo, irmãos, está trazendo essa parábola aqui para nos mostrar, não sejam imaturos, não sejam inconstantes, não sejam como crianças tomando atitudes erradas que não medem a consequência daquilo que estão fazendo. Né, irmãos? Assim veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: este tem demônio. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Muitas vezes as pessoas acham que as pessoas não estão se convertendo, as pessoas não estão gostando da mensagem, sabe? É pela maneira como a mensagem é proclamada. Se a gente falasse com mais jeitinho, se a gente falasse com mais carinho, se a gente falasse com mais cuidado, as pessoas se converteriam, né? Mas muitas vezes a pregação assim é meio ríspida, né? Então
Deve ser culpa de como o pregador está proclamando a mensagem. E o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, veio João Batista, que jejuava e não bebia vinho, e o que vocês disseram? Não, isso aí é um endemoniado, isso aí é um endemoniado. E veio Jesus, que comia e bebia vinho, e até Jesus Cristo foi chamado de endemoniado também. Jesus faz os milagres aí por Beelzebul. Então o problema, irmãos, não é como a palavra de Deus está sendo pregada ou proclamada. Sabe, irmãos, o problema é a dureza do coração. As pessoas endurecem o seu coração. As pessoas amam o pecado. As pessoas amam a mentira. E porque elas amam o pecado, amam a mentira, elas endurecem os seus corações e elas agem como crianças imaturas. Agem como se elas agem como se não tivessem capacidade de pensar e refletir sobre aquilo que está sendo exortado, sobre aquilo que está sendo proclamado. Então, irmãos, muitas pessoas vão morrer nessa condição, não dando ouvidos àquilo que está sendo exortado, não dando ouvido àquilo que está sendo proclamado. O problema não é como a mensagem é pregada, o problema é a dureza do coração daqueles que estão ouvindo. Esse é o motivo que faz eles simplesmente jogarem fora a palavra de Deus que é pregada. Irmão, Jesus Cristo, irmãos, está sendo acusado aqui de pecar. Eis aí um glutão e bebedor de vinho. Olha só, Jesus está sendo acusado de glutonaria, de pecado. Jesus que comia e bebia da maneira correta, está sendo acusado aqui de ser um pecador. Quantas pessoas, irmãos, acham que se viverem uma vida correta, se viverem uma vida certinha, o mundo vai reconhecer eles, o mundo vai dizer que ele é um homem de Deus, o mundo vai dizer, não, irmãos, Jesus viveu uma vida certinha e ele foi acusado de endemoniado. Ele foi acusado aqui de ser um pecador cometendo glutonaria. Nós devemos viver uma vida correta para que Deus seja honrado e glorificado. Mas não queira você ser honrado no mundo onde o teu Senhor foi crucificado. Irmãos, isso nunca vai... O mundo nunca vai olhar para nós e vai dizer, que maravilhoso, olha, eles aí, um homem de Deus, uma pessoa zelosa. Não, o mundo sempre vai dizer, isso aí é um pecador também, isso é um perdido também. Então, nunca devemos esperar reconhecimento, que Jesus viveu uma vida correta, nunca pecou. Irmãos, e agora estão acusando ele de ser um pecador. O mundo vai nos acusar, irmãos, o mundo vai nos acusar de pecado que nós não cometemos. Mas não devemos viver uma vida correta esperando o reconhecimento do mundo, esperando o reconhecimento das outras pessoas. Do mesmo jeito que Jesus foi acusado, nós seremos acusados também. E isso é uma coisa muito importante. E Jesus vai terminar dizendo, todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. A sabedoria não é comprovada pelo quanto você conhece de Bíblia, ou quanto você conhece de Bíblia, um homem sábio. Não, a sabedoria é comprovada por o quanto esse conhecimento está moldando a sua vida, por o quanto esse conhecimento está transformando você. Essa é a sabedoria. Irmãos, simplesmente conhecer por conhecer. Quantas pessoas conhecem a Bíblia todinha, estão deturpando a Bíblia o tempo todo para os seus próprios fins, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ganhar reconhecimento. São sábios, não são tolos. A sabedoria, irmãos, está em quantos frutos nós estamos produzindo mediante aquilo que nós conhecemos. Irmãos, então, que essa palavra nós possa entrar dentro do nosso coração e que não venhamos a ser como crianças imaturas, que nós venhamos a ser apenas crianças no sentido bom, de sermos governados por Deus, de sermos conduzidos por Deus, de sermos submissos a Deus, só no sentido bom. Mas que o sentido ruim, irmãos, de sermos imaturos, inconsequentes, de não pensar, irmãos, que não venhamos a ser crianças no sentido ruim.
Irmãos, que nós venhamos a pensar e refletir sobre tudo aquilo que nós ouvimos sobre a palavra de Deus, sobre cada culto, sobre cada pregação que nós ouvimos, sobre cada texto bíblico que nós lemos na nossa casa. Sabe, irmãos, que isso possa nos moldar e nos transformar cada dia mais, nos trazendo maturidade cristã e nos fazendo crescer mais e mais na presença de Deus. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome de Jesus. Amém.